nós precisamos de ouvi-la, de estar atentos à palavra de Deus. E nós estamos agradecidos pelo nosso prezado irmão se ter disponibilizado para estar aqui connosco. Ele já é conhecido aqui, já fez parte deste ministério também por algum tempo e, portanto, já tem uma relação mais privilegiada que outros com esta igreja. Mas, de qualquer modo, nós queremos lhe dar um caloroso bem-vindo esta noite e por isso peço para ficarmos em pé e dizermos que é muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Assim como outros irmãos estão visitando lá da Albufeira e outros, porventura, de outros lugares, são todos bem-vindos. Agora, passo a palavra. Deus abençoe. Paz do Senhor, muito boa noite. Muito obrigado pelo bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio e uma satisfação vir aqui à igreja, ao qual também durante 2 anos estive ligado e tivemos o privilégio de desenvolver projetos juntos e continuamos juntos, estamos no mesmo movimento, estamos com a mesma visão e agora neste último ano Deus trouxe-me mais um desafio à minha vida e estamos a dirigir a parte de coordenação de mobilização das igrejas para o projeto Minha Esperança Portugal da Associação Billy Graham. E tem sido algo extraordinário conhecer igrejas de norte a sul do país, na imigração, igrejas que, apesar das dificuldades, muitas delas que estão a passar neste momento, porque a igreja é um organismo vivo e é fruto de um conjunto de pessoas que fazem parte dessa igreja e algumas delas estão a passar por dificuldades, à semelhança do que está a acontecer na nossa nação, isso se reflete na própria igreja. Mas o que é certo é que nós não podemos deixar de confiar naquele que é o Senhor da igreja, que não é o pastor, que não é o ministério, mas que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é a pessoa que foi enviada para nos preparar e para estar ao nosso lado e para nos auxiliar de uma forma tão especial. Então, nesta noite e durante estes 3, 4 intervenções que vou ter esta conferência, vamos olhar com o olhar de Jesus, vamos olhar com os olhos de Jesus e vamos ser desafiados a sentir aquilo que Jesus sentia, porque afinal somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus e queremos ter a atitude que Jesus teria se estivesse no nosso mundo, nesta altura e na nossa situação. Mas eu gostaria de fazer uma oração, mesmo sentados, irmãos, se quiserem inclinar a cabeça, vamos rogar ao Senhor a direção para que Ele nos fale e nos dê também da sua graça. É muito interessante, meus amados, antes de fazer a oração, eu acabei de chegar da graduação do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, onde uma das nossas cooperadoras graduou ao fim de 3 anos, é a Eunice Pereira, e foi muito bom ver ali um grande grupo de obreiros que saíram. A mensagem foi precisamente sobre as âncoras que o obreiro precisa ter para se agarrar ao ministério, a certeza da chamada, e é muito interessante porque alguns deles vão para as ilhas, bem distante, particularmente um casal que é um casal muito próximo nosso, que nós temos uma grande amizade e que vão sair depois de terem vindo do Luxemburgo estudar para Portugal e agora vão para a Ilha da Madeira fazer um trabalho também de alguma forma missionário, e é muito interessante ver como ainda hoje Deus chama moços e moças, homens e mulheres, casais jovens, para irem onde dificilmente outros querem ir, levar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, também inspirado naquilo que aconteceu nesta tarde, acredito que Deus também nos quer falar aqui a cerca de 250 km de distância daquilo que Deus já falou nesta tarde aos nossos corações ali em Fanhões. Então, vamos orar ao Senhor. Deus Pai, muito obrigado por nós podermos estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado porque, Senhor, Tu um dia olhaste para nós e abriste os Teus braços na nossa direção. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nos amaste de uma forma tão intensa, tão profunda. Sim, Deus Pai, Tu nos amaste de uma forma tão grande, tão imensa, de uma forma, Senhor, tão maravilhosa, que enviaste não apenas, Senhor, um mensageiro, não apenas, Senhor, os profetas, não apenas a lei, não apenas os heróis da fé do Antigo Testamento, mas escolhestes da Tua própria essência, da Tua divindade eterna, Senhor, o Teu Filho único, Jesus Cristo,
Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Tu, Senhor Deus Pai, foste sem dúvida alguma o precursor das missões, quando enviaste o Teu Filho, deixando o Seu trono de glória, deixando, Senhor, o Seu lugar de tanto esplendor, para vir a este mundo e encarnar, Senhor, ó Pai, numa forma tão humilde, desde a forma com que nasceu naquele estábulo, à forma com que morreu naquela cruz, manifestando o grande amor de um Deus que ama a humanidade, no Deus que ama os perdidos, num Deus que ama, Senhor, aqueles que andam, Senhor, aí nas valetas, que andam, Senhor, se embebedando, que andam se estragando pelas drogas, que andam se entregando a novas religiões, a novas perspectivas espirituais. Tu amas este mundo que está em aflição, que está em Cristo, tu continuas a amar e enviastes a Cristo por sua causa e por nossa causa. E nós, Senhor, queremos que esse motor que moveu o teu coração, que é esse infinito e maravilhoso amor, possa ser dispensado aos nossos corações também, não para vivermos um cristianismo de conforto, mas para podermos, Senhor, ó Pai, ser desafiados, despertados, encorajados e até mesmo incomodados pela tua palavra e pela missão tão grande e a comissão que tu nos destes, ó Pai, de tão grande trabalho, de tão grande esforço para alcançarmos, Senhor, estes que partem para a eternidade sem ter o teu conhecimento, Senhor, para os alcançarmos, Senhor, à beira do abismo, para os alcançarmos nessa caminhada da perdição e para os trazermos do reino das trevas para a tua maravilhosa luz. Eis-nos aqui, Senhor. Sabemos, Pai, que todas as circunstâncias envolventes não são tão favoráveis, Senhor, mas, Senhor, é no meio de circunstâncias desfavoráveis que tu usaste a tua igreja ao longo dos tempos, começando pela perseguição que aconteceu em Jerusalém, quando os dispersos foram, Senhor, pela Judeia, Palestina, Galileia e pelos confins da terra, semeando este evangelho de liberdade e de paz e de amor. Assim, Senhor, nesta altura, quando alguns de nós, Senhor, procuram novos empregos, quando outros, Senhor, procuram, Senhor, outras circunstâncias e têm que contactar novas pessoas, que nunca haja, Senhor, a timidez, que nunca haja, Senhor, ó Pai, um coração fechado, que nunca haja uma mão fechada, pensando, Senhor, que as dificuldades podem ser grandes, mas que haja um coração pronto a ir, pronto a obedecer, pronto a dar, pronto a investir na obra que é tua, Senhor, em especial, ó Pai, nesta obra missionária. Pai, eis-nos aqui, nesta conferência, nós precisamos que nos fales, independentemente do nosso corpo estar afetado pelo calor, independentemente das nossas forças estarem, Senhor, ó Pai, mais, Senhor, ó Pai, menos fortes, o teu Espírito nos fortalece e nos vivifica. Nós pedimos que esse Espírito de vida possa soprar agora neste lugar, repreendendo tudo aquilo que é contrário à tua presença, e a nossa mente possa ser cativa à tua palavra, cativa à tua voz, cativa ao teu chamar, cativa ao teu falar. No nome de Jesus, levanta no meio dos nossos jovens gente com paixão e visão pelos perdidos. Levanta no meio de uma geração, Senhor, ó Pai, que está, Senhor, na força da idade, sem saber o que fazer no seu futuro. Gente que possa ir até aos confins da terra, gente que possa ir aos países islâmicos, gente que possa ir à África, gente que possa ir à Ásia, gente que possa ir à Europa, levando o Evangelho de Jesus Cristo, gente que possa ir aqui à freguesia mais próxima. Oh Deus, eis-nos aqui, Senhor. Já temos cantado, mas mais do que canções, queremos, Senhor, ó Pai, obedecer ao teu mandamento e à tua palavra. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco nesta tarde e toca nas nossas vidas e corações. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. É verdade que muitos olham para os perdidos com um olhar porventura de julgamento, um olhar porventura de indiferença, um olhar porventura da grandeza da tarefa. Outros olham para os pecadores como um grupo a evitar, um grupo que caminha para o inferno, um grupo dos quais nós temos que sair e temos que nos isolar. Essa é uma atitude errada. Quando nós vemos um alcoólico, um imoral, talvez a nossa primeira reação é pensarmos que o lugar dele é mesmo uma separação eterna, é pensarmos que ele merece, como se nós estamos aqui por algum mérito nosso e não pela graça e pela misericórdia do Senhor. Este julgamento é um julgamento natural, eu quero-vos dizer, sempre foi e será a todos os tempos. Quando nós olhamos para alguém, que nos passa à frente no trânsito de uma forma que nos desrespeita, nós nos iramos. Quando olhamos para alguém
quando realmente ele está no caminho da marginalidade, nós sentimos de alguma forma uma reação de julgamento e de justiça, mas não foi para isso que o Senhor nos deixou aqui. Nós não estamos aqui para julgar. O Deus, o nosso Senhor, Deus Pai, Jesus Cristo, um dia julgará, mas nós estamos aqui para sermos o braço de misericórdia do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui para sermos este corpo de Cristo nestes dias difíceis em que estamos a viver, e nós precisamos de ter uma atitude certa face aos perdidos. Então o tema da primeira mensagem, das mensagens desta conferência que Deus colocou no meu coração, é a atitude certa da igreja face aos perdidos. E para nós podermos observar qual é a atitude certa, eu convido-vos a abrir. Há quem diga que é uma só parábola, há quem diga que são 3 parábolas, em Lucas capítulo 15, e nós vamos encontrar aqui parábolas do Senhor Jesus Cristo que revelam o seu coração, a sua visão e o desejo que Ele tem para a sua igreja, não apenas no tempo neotestamentário, mas para os nossos dias, para a nossa vida, para o dia em que estamos a viver. É muito interessante se nós nos sitiarmos no contexto destas parábolas. Nós observamos que o capítulo 14 encerra também com uma parábola, a parábola da grande ceia. Nós conhecemos realmente o contexto e a história desta parábola, em que houve alguém que preparou uma grande ceia e, esperando a altura, a hora dos convidados estarem a chegar, ninguém chegava. Ninguém estava realmente a vir e a responder positivamente ao seu convite, e todos começaram, por sua vez, a escusar-se e a desculparem-se para não estarem naquela ceia. Todos tinham motivos. Era muito interessante nós lermos esta parábola, mas porque não quero ser cansativo e não quero que possam dizer amanhã já não venho de manhã, para não irem com a barriga muito cheia. Então, é porque era interligada a 14 com a 15, mas vamos só situar então na parábola, ou nas 3 parábolas, da dracma, a ovelha e o filho perdido. Então, mas não podemos ignorar o contexto anterior, quando o senhor daquele servo se indigna e diz: vai depressa, sai, verso 21, segunda parte, sai pelas ruas, pelos bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E o servo disse: Senhor, está feito, mas ainda há lugar. Na casa do Senhor há sempre lugar. E o servo disse: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aqueles que foram convidados, mas não vieram, de forma alguma irão provar da minha ceia. Esta é a altura, irmãos, em que realmente nós não podemos escolher, não podemos dizer esta, aquela, esta pessoa é uma pessoa que merece a salvação, porque não nos compete a nós julgar. Esta é a altura de nós sairmos. Este é o momento que antecede a vinda de Jesus Cristo. Este é o momento, estes são os dias que antecedem a vinda do Senhor em glória. A um dia destes, a qualquer momento, pode ser esta noite, pode ser agora mesmo. A trombeta vai soar, a igreja será arrebatada e o tempo da igreja aqui na terra para desempenhar o seu papel cessa. Esse tempo da misericórdia e da graça e do favor divino cessa. E nós precisamos estar conscientes, porque os sinais são demasiadamente claros. Vamos falar um pouco sobre isso amanhã, ainda que não vamos nos dedicar a nenhuma mensagem escatológica. Mas é muito importante nós entendermos que os sinais são muito claros. Jesus vem. Quer tu estejas ou não estejas preparado, Jesus vem. Quer tu estejas ou não estejas pronto, Jesus virá. Quer tu estejas ou não estejas à espera, porque não depende de ti. Depende de Deus Pai dizer: vai, Jesus vem. E depende do cumprimento da sua palavra, e a sua palavra tem sido cumprida. E esses são os dias do cumprimento da palavra do Senhor. Nós sabemos, Jesus disse, se Ele não abreviasse a sua vinda, quem se salvaria devido à multiplicação de iniquidade, à multiplicação do conformismo, do consumismo e do conforto, inclusive dentro da sua própria igreja. E nós estamos a viver esses dias. E não é a crise que nos tem tirado do conforto, porque é interessante nós vermos que aquilo que realmente as pessoas gastam para os seus deleites, para o seu prazer, nós vemos que as grandes campanhas continuam a decorrer para uns ecrãs novos, para a televisão, na TV por cabo, na internet. Tudo aquilo que rouba o tempo, o nosso tempo, não está em crise. Está em crise outras coisas, está em crise outros valores. Algumas pessoas eventualmente estão a comer
comida que não comiam há algum tempo, mas não abdicam do seu conforto, nem do seu comodismo, pois a igreja não pode não se pode deixar contagiar com esse espírito dos últimos dias que está no mundo, que muitas vezes quer entrar na igreja, mas nós precisamos de ter as nossas vasilhas bem cheias, bem atestadas, porque a qualquer momento o Senhor virá, e Ele vai vir para a glória do seu santo Pai e do seu santo nome, porque Ele é fiel à sua palavra, e eu quero ser encontrado a servir. E eu espero que seja comum esse sentimento a todos nós. E servir não implica deixarmos tudo, eventualmente, e irmos para os confins da terra. Implica nós termos uma atitude de serviço diário, constante, aproveitando cada oportunidade que o Senhor nos dá. O nosso slogan em Évora ao longo deste ano tem sido: este não é um ano de crise, este é um ano de oportunidades. E Deus nos tem dado grandes oportunidades, maravilhosas oportunidades. Nós, quando começámos ali, encontramos uma igreja praticamente de irmãos da terceira idade. Irmãos que estavam fiéis depois de grandes embates e de grandes peneiradas, deixem-me passar aqui uma expressão popular, que aconteceu naquela congregação. Depois de ter saído todos os jovens, a seguir saiu toda a força ativa da igreja. E quando ficavam os irmãos mais antigos, aqueles fiéis que não se deixaram levar e continuaram ali, nós chegámos. E quando olhávamos para a congregação, não tínhamos gente com muito desejo de orar, e são pessoas de oração e de comunhão com Deus, mas tínhamos pouca força ativa da igreja. Então, uma das coisas que Deus nos disse foi: mostra o Evangelho. E nós percebemos que não era por campanhas, apesar do nosso ministério, os irmãos sabem, tem sido um ministério de campanhas, de cruzadas de rua, de campanhas na rua, de distribuição, de evangelização. Mas nós percebemos que ao fazer isso, não estávamos a obter resultados. Então nós percebemos que nesta crise havia uma oportunidade para a igreja de mostrar o Evangelho. Foi essa a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração: mostra o Evangelho. E eu ouvi aquela frase, senti aquela frase, partilhei com os elementos do ministério, com os pastores que comigo trabalham, e disse: mostra o Evangelho. O que é que Deus quer fazer com isto? O que é que Deus quer nos mostrar? E então percebemos que estava na altura não dizer: vai, Deus te abençoe e encontra comida ali nas Cáritas mais abaixo ou na Santa Casa de Misericórdia. Não dizermos: vai, Deus te abençoe, pode ser que a Segurança Social possa te ajudar, pode ser que aquele te possa ajudar. Não dizemos: vai, ali há um centro de atendimento, vai, quando nos batem à porta. Mas nós podemos suprir as suas necessidades e tornar-nos efetivo o Evangelho de Jesus Cristo. E como resultado, apesar de termos batido à porta da Câmara Municipal várias vezes e não se ter cedido nenhum espaço, nós conseguimos um espaço. E agora, passado 9 meses, a Câmara nos deu um segundo espaço. E nós estamos, com os domingos de manhã, com uma igreja completamente rejuvenescida. Crianças, adolescentes e jovens, filhos de gente caraciada das nossas atividades ali no nosso centro social, Espaço Resposta, e que Deus nos tem dado e tem rejuvenescido a igreja. Eu quero partilhar isto convosco nesta manhã, porque esta é a altura, na sequência da parábola da grande ceia do capítulo 14, da igreja perceber que há muita gente a passar necessidade. E nós não podemos estar sentados apenas na cadeira, não podemos estar apenas sentados no sofá, não podemos apenas estar à mesa a ver as notícias daqueles que perdem o emprego, mas a igreja precisa ter uma resposta e precisa de ser o braço de Jesus Cristo nesses últimos dias. E esta é uma atitude que nós precisamos de ter. Então vamos olhar para a atitude que Jesus nos manda ter como igreja, a atitude certa da igreja face aos perdidos. Capítulo 15 diz assim: chegavam-lhe a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Segunda parábola, ou segunda faceta da mesma parábola. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas,
Se perder uma dracma, não acenda a cadeia, varra a casa, busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, mais uma vez o Senhor nos diz, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos continuar na sequência da mesma parábola, ou para a terceira parábola, consoante a interpretação dos diversos teólogos. Eu estou cada vez mais convencido que isto é tudo a mesma parábola. E disse-lhe: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos seus concidadãos, ou melhor, a um dos concidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido e vestilho. Põe-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar. O seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegando perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, sendo o pai estava com ele. Mas ele respondendo disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, tu mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as coisas, as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha-se perdido e achou-se. Até aqui a santa palavra do Senhor. Meus amados, Jesus é muito claro. Nós podíamos ler vários versículos em que a razão da vinda de Jesus à Terra não foi para ser mais um rabi, mais um mestre, mais um líder de uma facção do judaísmo. Jesus veio de uma forma radical. Ele era perseguido, ele era criticado e ele era colocado de parte por esses judeus e por essa gente que na sua religião, tão santos e tão puros, não se queriam sentar sequer à mesa com um pecador, nem olhar sequer para ele ou estender-lhe a mão. Várias vezes Jesus contou parábolas. Uma das minhas parábolas favoritas, sem dúvida, é a parábola do bom samaritano. Quando Jesus desmascara e coloca mesmo nomes naqueles que passaram ao lado do viajante caído, meio morto. E talvez passando, um disse: oh pai, tem misericórdia deste sujo, coitado, ajuda-o. Eu não sei se ele fez a oração ou não. Eu tenho acrescentado aqui a oração da hipocrisia de religião. Como nós tantas vezes estamos a dizer: Senhor, abençoa esta pessoa, abençoa aquela pessoa. Às vezes nós temos coragem de fazer a seguinte oração. Eu hoje vou ser um pouco forte às vezes com os irmãos, para mexer em conceitos, mas não levem a mal. É só para vos incomodar mesmo e fazer refletir nas nossas próprias palavras. Esta é uma oração que eu costumo muito fazer. E costumava fazer, hoje já não faço. Que era: Senhor, traz pessoas à tua casa. E eu parece que podia ver o Senhor lá no céu a dizer assim: mas será que alguém lhe pode dizer que Ele é que tem que trazer as pessoas para a minha casa? É que nós é que somos os braços de Jesus. Nós é que somos o seu corpo na terra.
É nós, a igreja, que temos que ir à procura. Não é o Senhor. É verdade que, ainda assim, na sua infinita misericórdia, há alguns de nós que estamos aqui, que devemos ser uma minoria, mas alguns estavam a passar na rua, ouviram a música e entraram. Deixa-me só fazer aqui uma sondagem. Quantos vieram à igreja sem ninguém o convidar, passavam na rua e entraram? Levante lá o braço. Então, o que é que se passa? Não estão com vergonha, não? Quantos vieram porque os pais trouxeram os amigos, os vizinhos, ou familiares, ou colegas de trabalho, ou alguém os trouxe e os convidou? Levante agora o braço. Ok, muito obrigado pelo vosso esforço. Então vejamos só. Mesmo que tenham sido os pais que nos ensinaram nos caminhos do Senhor. Todos nós viemos para o reino de Deus e para a luz, trazidos pelos braços de Jesus. Podem ter sido os nossos pais, pode ter sido o nosso vizinho, pode ter sido algum colega de trabalho, algum amigo, ou uma pessoa que estava no evangelismo na rua e foi o braço de Jesus que nos alcançou. Mas a maior parte de nós pensamos que é o Senhor que tem que fazer o trabalho e a obra. Pensamos nesta imagem de Jesus como bom pastor em busca da ovelha perdida. E é uma imagem muito bonita, a imagem desta parábola. Mas nós esquecemos que quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele ficou apenas por um pouco tempo para provar a sua ressurreição e para deixar umas últimas instruções. E depois ele consumou a sua obra quando ascendeu ao céu e disse, agora ide. E nós podemos ter Jesus agora mesmo aqui conosco e ao mesmo tempo no outro lado do Atlântico há tantas igrejas que têm Jesus presente com eles. E se formos lá para o outro lado do Oceano Índico, vai haver igrejas que estão reunidas na mesma hora com Jesus no seu meio, porque o corpo de Cristo somos nós, a igreja, e somos nós os continuadores da sua obra na terra. E nós não podemos ter esta ideia de dizer, Senhor, és tu, quando o Senhor diz, não és tu que tens que fazer a obra. Agora, havia aqui um problema de um conceito que eu tenho combatido muito nestes últimos tempos, que era o conceito do fariseu, dos escribas. Eles diziam que, para serem santos, para mostrarem que eram verdadeiros seguidores da lei e dos ensinos, eles não se podiam sentar à mesa com pecadores, eles não comiam com publicanos, eles não falavam sequer com uma mulher da vida, mas Jesus chega e faz tudo ao contrário do que eles estavam à espera. Jesus mexe com esta gente. Como é que um rabino, como é que um mestre, como é que alguém que tinha um grupo de discípulos que o seguia podia fazer tamanha coisa? Várias vezes eles chegavam junto dos discípulos e diziam, como é que o teu mestre pode comer com pecadores? Como é que ele pode fazer isto? Será que ele não percebe que isto é contra os regulamentos da nossa doutrina? Os regulamentos da doutrina deles, não de Deus, da doutrina deles. Contra os regulamentos da nossa religião. E às vezes esse sentimento acomoda-se na igreja do Senhor. E nós estamos e andamos dizendo, eu não vou estar num jantar com meus colegas de trabalho porque eles vão abusar do álcool. Eu não vou estar com um colega de trabalho porque se calhar pode ser mal interpretado. Eu não vou estar ali com um vizinho a conversar porque se calhar ele vai estar a ouvir música que não me interessa. Eu não vou sair e contactar com outras pessoas porque eu não me quero contaminar. Quando o Senhor está à espera que nós continuemos o trabalho da busca da ovelha perdida, nós continuemos o trabalho de procurar aquele que ainda não está no aprisco, porque nós somos as suas pernas, os seus braços, nós somos o seu corpo na terra. O conceito de convento é um conceito errôneo. O conceito de convento não é um conceito bíblico. Talvez alguns irmãos pensam, e nós que somos assim, ou fomos, assim mais jovens, nós pensamos o seguinte, eu gosto daqueles retiros, em que nós estamos lá uma semana, 2 semanas isolados de todos. Isso sim, Deus move-se, Deus fala comigo. É tão bom. Que bom seria que se eu vivesse um ano inteiro num retiro. Bom, isso era um convento. Isso era viver num convento. E porventura o convento será uma ideia de Jesus? Será uma ideia que os homens e as mulheres saem e estejam todos fechados,
assim numa casa, onde possam ter desde a lavandaria, desde a cozinha, desde o refeitório, desde tudo aquilo que possam produzir, as hortas, os animais, estejam fechados, isolados, e ali adoram a Deus e louvam a Deus. Será que essa é a ideia de Deus para a igreja aqui na terra? Será que Deus está à espera que nós vivamos uma vida comunitária tão fechada que nós não possamos nos contactar com ninguém, nem misturar com ninguém? Não vai Ele nos contaminar? E o que acontece é que a igreja às vezes vive de tal maneira assim que perde inclusive a linguagem, e quando tenta falar com uma pessoa do mundo acerca de Jesus, ele não entende nada do que tu estás a dizer. Porque a própria língua modificou-se, adaptou-se, e nós usamos chavões de João Ferreira de Almeida do século XVII e não entendemos que as pessoas já não entendem esse tipo de linguagem. Eu não estou a criticar esta tradução que eu continuo a usar como a minha preferida, apesar no meu devocional utilizo a Bíblia para hoje. Eu não estou a criticar isso. O que eu estou a querer dizer é que nós precisamos de entender que nós ainda estamos na Terra com um propósito. E o conceito de missão é nós realmente termos isto na nossa mente e entender que o foco da igreja tem que estar sempre nos perdidos. O foco da igreja não pode estar no excelente som que nós temos acima da plataforma. O foco da igreja não pode estar num sistema de ar-condicionado que parece que já faz falta. O foco da igreja não pode estar em algum equipamento ou alguma coisa que nós temos para estarmos aqui juntos e podermos estar ocupados, louvando e adorando a Deus. Porque adorar a Deus e a louvar nós vamos fazê-lo melhor no céu. Ter mais santidade nós vamos fazê-la melhor no céu, onde não teremos sequer inclinação para o pecado. Ter comunhão perfeita. O foco da igreja não pode ser as comunhões dos crentes, lá no bar, jantares e almoços para estarem juntos. O foco da igreja tem de ser sempre os perdidos. E quando a igreja perde esse foco, perde a razão de ser igreja e torna-se numa religião. E nós temos que combater essa mentalidade. Eu digo que vou mexer com alguns conceitos nesta conferência missionária, porque é isso que Deus tem falado. Vamos ver qual é o foco das parábolas. Ou da parábola, consoante aqueles que interpretam. Vamos ver qual é o foco. O primeiro foco da primeira parte. Conta-nos a parábola que havia um homem, começa claramente com os pecadores que se juntavam a Jesus para falar, e os críticos que estavam lá, como é que Jesus podia se sentar com essas pessoas e falar com elas. Então Jesus, para eles perceberem o foco do cristianismo, para eles perceberem a filosofia do cristianismo, ele conta-lhes esta seguinte história. Todos eles, e os judeus, eram pessoas que, já quando eles saíram do Egito, saíram com quê? Com que eles saíram do Egito? Alguém sabe? Foi com os tijolos das pirâmides às costas? Com ouro e com prata. Muito bem. Essa é a parte boa. Nós precisamos também muito. Mas o que é que eles trouxeram? O gado. Trouxeram, não sabiam? Trouxeram o gado, trouxeram as ovelhas que tinham, as vacas que tinham. Trouxeram muito, mas muito gado. Às vezes nós pensamos, eles só comiam maná o dia inteiro e esquecemos que eles tinham gado também. Eles também tinham gado. Mas isto é outra pregação que tem-me feito pensar agora ultimamente muito acerca disso. Eles tinham gado. Não vamos agora pensar no gado. Mas é só para entenderem que para os judeus o gado, principalmente as ovelhas, era um animal que tinha muito a ver com a sua filosofia e a sua própria identidade económica. Porque eles viviam muito da terra e muito, mas mesmo muito do gado. Do gado, nomeadamente das ovelhas. Jesus pega num elemento comum, muito valioso para eles. Porque porcos, para eles, não era muito valioso. Porque eles não comiam carne de porco. Eles comiam carne de ovelha. A ovelha para eles era realmente aquele símbolo tão especial. O próprio Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Para eles entenderem realmente o foco. Então Jesus conta-lhes uma parábola que tinha tudo a ver com a sua cultura, com a sua linguagem. É assim que a igreja tem que falar hoje. Tinha tudo a ver com a cultura deles, com a maneira de ser deles. E Jesus conta-lhes, qual é o homem dentre vós que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não guarda as 99 e vai à procura daquela que se perdeu? Para nós hoje dizemos assim, 99, perdeu-se uma, olha, paciência. É ou não é? A geração mais nova vai pensar assim, paciência, perdeu-se uma. Vou eu agora levantar-me de casa, mas é ver o telejornal e a novela da noite, agora vou atrás da ovelha perdida. Eu vou, mas é ficar a descansar, tenho ainda 99.
mas no dia seguinte pode-se perder outra. Ainda tenho 98. Eu vou agora procurar a segunda ovelha perdida. Ainda tenho 98 e multiplicando isso por uns certos dias, quando vai ver não tem nada, porque não dá valor ao que tem. Esta era outra pregação. Não vamos por aí. Então Jesus fala-lhes que para eles era impensável, têm que entender isso, para eles era impensável se alguém perdesse uma ovelha e não fosse atrás dela. Para nós hoje era o mais certo, deixa ir, há de nascer outra, paciência. Há alguém que vai ter mais sorte do que eu para encontrar a ovelha. Mas para os judeus que estavam a escutar a parábola, era impensável. Mas têm que entender isso para sentirem o valor da parábola. Era impensável que eles não guardassem a 99 e saíssem por todo o lado à procura. Porque alguns eram pastores e o seu próprio salário dependia de guardar as ovelhas, alguns que escutavam. Outros eram realmente empresários nesta parte das ovelhas, da ovinicultura, e sabiam claramente que 1% era essencial. Aquela ovelha que se perdia era um prejuízo terrível para o seu negócio. Cada um pensava da sua maneira, mas todos concordaram com Jesus quando ele diz que deixariam os 99 para ir à procura da que se tinha perdido. E o foco nesta primeira parábola está na ovelha perdida. Na falsa aparência de falsidade dos líderes religiosos, eles aborrecem-se muito quando Jesus, no início deste mesmo capítulo, deixa que os publicanos e os pecadores se cheguem a ele para ouvir. Na falsa aparência de santidade, eles tinham o cuidado de procurar permanecer puros de acordo às leis do Antigo Testamento. Eles até já tinham ido muito além da lei do Antigo Testamento, com medo da contaminação. Eles desligavam-se dos seus relacionamentos com os descrentes. E, infelizmente, este é um problema da igreja dos nossos dias. O medo da contaminação. Desligam-se dos seus relacionamentos do passado, relacionamentos com os descrentes, e deixam de poder ser luz e sal, porque sal dentro de um pacote de sal não serve de muito. Só serve se foi colocado na comida para salgar. E luz no meio do dia, muito iluminado, também não serve de muito, mas só serve se entrar numa sala escura para alumiar. A atitude de Jesus deve ser o nosso maior dos exemplos. Cristo não se preocupou com as acusações, mas ele continua de ir ao encontro daqueles que precisavam dele e da salvação. Ele não se importava pôr em causa a sua reputação. Ele não se importava. Jesus, para os fariseus, Jesus não era melhor que aquela corja de pecadores que o acompanhavam. Para os fariseus, Jesus, em relação desta atitude, mostrava realmente que ele não era um dos mestres, nem podia ser o Messias que eles esperavam. Ele contaminar-se, contactar, ter amizade com pecadores. E Jesus faz esta pergunta lógica: o que faria um homem que tivesse 100 ovelhas e perdesse uma delas? Mesmo que haja um risco para as 99 ficarem no deserto, o que Deus espera da sua igreja é que nós continuemos esta busca. Irmãos, eu tenho de vos dizer que uma igreja que perde a visão missionária, rapidamente ela se vai desmembrar e as lutas passam a ser internas para tentarem eleger os seus líderes e ocuparem posições, e perdem o sentido de ser igreja. Neste último ano eu tenho viajado como nunca pelo país, tenho estado em igrejas extraordinárias. Uma das igrejas que eu mais admiro, que eu mais gostei de estar, foi na igreja A Fonte, em Penafiel. Um missionário, filho de um homem que veio nos anos 30, se não estou em erro, anos 20 para Portugal, seu nome Barker. Um homem que deixou a Inglaterra para começar as igrejas, trabalhando e aproveitando também a posição que os ingleses tinham ali na zona do Porto, de Gaia, com os seus empreendimentos e com o favor que eles tinham, portanto, das autoridades. Este homem deixou o seu país e veio com a sua esposa, como missionário para o norte do país. E quando ele estava ali, deu-se a Segunda Guerra Mundial e foram todos os naturais, todos os britânicos foram mandados regressar e foram fretados grandes navios para que eles regressassem para a sua terra. E quando este homem tentou lutar contra a ordem de saída de Portugal, ele não conseguiu e colocou no seu barco,
no barco, ou melhor, que estava fretado, a sua esposa e os seus 5 filhos. Esse barco, quando se dirigia para a Grã-Bretanha, foi alvejado pelos aviões germânicos, alemães, que destruíram e mataram toda a sua família. Ele perdeu a mulher e os 5 filhos. Ele tinha ficado porque tinha um trabalho para fazer ainda em Portugal. Completamente sem família, desolado, num país estranho, ele continua na obra de plantar e de semear o Evangelho. Deus deu-lhe uma segunda mulher. Ele tem mais uma série de filhos. Era um homem fértil e abençoado. Um desses filhos é o homem que iniciou a igreja em Penafiel, chamada A Fonte, de uma missão que chama-se New Frontiers, britânica, que tem missões em todo o mundo. E quando eu entrei naquela igreja, nós pensávamos que estávamos a entrar num restaurante. Aliás, várias pessoas acontece isso porque entram para beber um café, porque não percebem que é uma igreja e pensam realmente que aquilo é quase um centro comercial. Alguns irmãos estão logo a pensar que isto é errado. Mas o que é certo é que o ambiente da entrada era de tal maneira cativante que ele em pouco tempo tem uma sala para crianças incrível, tem um salão de cultos também extraordinário, e ele começou uma igreja de raiz e tem uma boa igreja. Não vou agora falar de doutrinas porque não conheço, mas agradou-me, de facto, ver uma igreja contemporânea na nossa nação, numa terra tão difícil. O seu filho, o André, é o nosso coordenador do projeto Minha Esperança do Norte. Tem sido um homem que eu tenho aprendido a admirar e a ter uma amizade incrível. Mas o foco sempre foi a ovelha perdida. Meus amados, o foco da igreja tem que ser a igreja, tem que ser a ovelha perdida. O nosso foco. Jesus faz uma pergunta a nós nos nossos dias. A atitude de Deus para com o perdido que se arrepende é clara. Nós somos capazes de entender um Deus que perdoa pecadores. Nós somos capazes de entender um Deus que busca e que perdoa aqueles que o buscam e que suplicam por misericórdia. Mas um Deus que busca os pecadores e com alegria os perdoa é muito difícil de compreender. Com alegria. É que Deus, cada vez que há um pecador que se arrepende, diz na parábola várias vezes, há uma grande festa no céu. E, meus amados, a alegria nos céus deve revelar o sentido do coração do Pai. A alegria por um pecador que se arrepende. Vamos avançar para a segunda parábola, porque não temos muito tempo e eu tenho um problema com discursos. Estou a entrar pelo caminho do Paulo e espero que não haja aqui nenhum eutico. Então, vou tentar resumir. Vamos para a segunda parte da parábola, a dracma perdida. Os irmãos sabem que para as mulheres palestinianas, esta dracma tinha um valor incrível. Mas é interessante que esta segunda parábola fala de algo que se perdeu dentro de casa. Não foi na rua, não foi algo que fugiu, mas foi algo que se perdeu dentro de casa. E infelizmente há muitos perdidos dentro das paredes das nossas igrejas. Há muita gente que se perdeu dentro da nossa própria casa. Há muita gente que assiste aos nossos cultos, que se senta nas cadeiras, que é capaz de levantar as mãos, contribuir com as suas ofertas, mas estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Eu penso que esta parábola fala desse segundo aspecto que é relacionado com o primeiro, ou seja, a alegria de recuperar o que se tinha perdido, mas fala daqueles que sendo talvez fiéis ao Senhor, por alguma razão, por algum motivo, às vezes são apenas mesmo pecados íntimos, que ainda não saíram para fora, mas que já destruíram toda a sua espiritualidade, toda a sua alegria de viver, e estão nos nossos bancos da igreja, nas nossas cadeiras, mas estão completamente perdidos. As mulheres palestinianas, elas dizem, alguns estudiosos, que recebiam 10 moedas de prata como prenda de casamento. Além do valor monetário, estas moedas tinham um grande valor sentimental, podemos imaginar. Talvez o equivalente para nós a uma aliança nos nossos dias. Uma aliança, o valor que tem uma aliança. Não é pelo valor que tem a minha já tem que ir para o dedo mais pequenino, porque já não cabe nos outros. Não é pelo valor que tem o anel em si, mas é pelo aquilo que representa. Por aquilo que representa. E para aquelas mulheres palestinianas, as dracmas era algo de um grande valor sentimental. E isto quer-nos falar sobre o valor que cada vida tem para Deus. Independentemente de ele ter crescido desde sempre na igreja, ter caminhado nos caminhos do Senhor. Quando alguém se perde, Deus fica com o coração ferido.
Porque ele várias vezes diz que nenhum se perca. Quando ele faz uma oração sobre os discípulos, a grande dor que Jesus também teve que passar foi quando um dos seus se perdeu. Aquele que estava destinado para a perdição, Judas. Mas sempre nós vemos que Deus, cada pessoa é demasiadamente valiosa para Ele. E Ele busca aqueles que se estão a perder. E muitos já estão perdidos dentro da nossa própria casa. E esta casa pode falar da própria igreja. Pessoas estão perdidas no nosso meio. Mas pode falar da nossa família. Quantos nós amamos? Quantos vivem connosco nos nossos lares? Graças a Deus. Eu não tenho isso. Louvado seja o Senhor. Mas quantos irmãos estão aqui têm? Pessoas que amam, que vivem dentro das mesmas quatro paredes e que estão perdidos dentro da sua própria casa. Quantos são crentes religiosos que já estão perdidos, já perderam o sentido? Quantos são aqueles que vivem uma vida dupla de santos na igreja e pecadores lá fora? Quantos? Meus amados, a mesma alegria com que fez com que o pastor convidasse os seus vizinhos, se alegrando pela ovelha que foi achada, é a alegria contagiante que leva aquela mulher, depois de varrer, procurar, e aqui o varrer dava uma grande pregação, mas também não é para hoje, realmente ela convida as suas amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite. Talvez há algum tempo você anda perdido, meu querido, minha querida. Mas nesta noite é tempo de ser encontrado. E Jesus conhece melhor do que ninguém o teu coração, a tua alma. E chama pelo teu nome. Bom, vamos nos debruçar sobre a terceira parábola, a última, para terminar. Esta é para mim e para muitos cristãos a parábola ou a história mais bonita de Jesus Cristo. A clássica parábola do filho pródigo. Muitas canções foram feitas acerca desta parábola, filmes, representações, e todos nós gostamos. Para mim, em particular, esta é a história também da minha vida. Tem muito valor para mim. O filho que se perdeu por sua própria escolha. Então nós vemos aqui, e para nós, o ponto alto do ensino de Jesus. Quando ele passa de uma ovelha, depois para uma joia, mas agora não era mais uma ovelha ou uma joia, agora é uma pessoa. Uma pessoa. Não é nem uma ovelha nem uma joia, não é uma posse, é uma pessoa. E aqui é o ponto alto do ensino de Jesus. Quando de uma joia passa para uma pessoa, mais do que uma pessoa, ele passa para um filho. E quem está aqui que é pai ou mãe, sabe o valor que tem para nós os filhos. Então ele passa de uma joia, passa de uma ovelha para um filho. E quando ele conta a história de um filho, ele consegue agarrar o coração de toda a gente, porque aparentemente podia haver pastores ou empresários de ovinocultura, podia haver mulheres que tinham suas dracmas, que entendiam claramente a linguagem de Jesus, mas quando ele fala de um filho, eles caíram em si, e Jesus pega neste cenário. Quando, porventura, nós olhamos para a ovelha, percebemos que a ovelha não tem culpa por se perder, porque a ovelha não é orientada. Se não for orientada, ela se desorienta facilmente. Ela, se vir ali uma erva melhor, ela vai atrás dela. Se não houver o pastor, o seu cão, ali a procurar, também dava outra mensagem. Se não houver realmente ali sempre um procurar para que ela se não desvie, a ovelha por si só é uma ovelha, para ela é tudo maravilhoso. Só a parte quando tem que ir para a tosquia custa um pouco mais. Até aí, tanto calor, sabe-lhe bem. Tudo é maravilhoso na vida da ovelha. Tudo. Mas ela vai facilmente à procura. Ela depende do seu pastor. Ela depende que alguém a oriente. E realmente a ovelha não tem o valor. A dracma, então, uma joia. Bom, para as mulheres teria muito valor. Mas para nós hoje também há mais joia, menos joia. Mas agora um filho. Um filho. Cristo quer aqui explicar o grande amor de Deus. Cristo quer agora aqui representar o verdadeiro coração do Pai. Ao contrário da ovelha e da dracma, que não eram responsáveis por se terem perdido, o filho se perde-se por vontade própria. Isto aqui traz muitos sentimentos. Ao filho mais novo pertencia 1/3 da herança, ao mais velho 2/3. E o filho mais novo chega ali junto do pai.
e pede-lhe a parte que lhe compete da herança. Primeira coisa que levanta em todos os ouvintes de Jesus esta história, o contar desta história é ingratidão. Os irmãos estão a ouvir esta palavra ingratidão? Sabem que ingratidão é das coisas que mais faz doer a qualquer pessoa? Ingratidão. Ingratidão é algo que nos fere profundamente. Todos nós gostamos de ser reconhecidos quando fazemos alguma coisa. E todos nós nos magoamos quando as pessoas são ingratas. Todos nós nos magoamos quando ajudamos uma pessoa. Essa pessoa não reconhece nada do que nós fizemos. Nós ficamos feridos. Porque a ingratidão é algo que fere realmente o coração. Mas o que é certo é que Deus pega aqui, no exemplo de um filho ingrato. Porque se alguém merece sofrer é aquele filho ingrato, aquele filho egoísta. Se alguém merece sofrer é esse filho que menosprezou a sua herança, é aquele filho que menosprezou a sua família, é aquele filho que trocou a sua família, a sua própria identidade por banalidades, por meretrizes, diz o seu irmão, por coisas, vendendo e gastando tudo o que tinha. E muitos querem receber as bênçãos, mas não querem trabalhar em prol do bem comum. Assim foi este filho. Ele queria ter a herança, mas o que é certo é que o filho mais velho disse: eu sempre estive contigo, eu sempre trabalhei. E este aqui veio e pegou na herança e desbanjou tudo. E a ingratidão é algo que realmente fere. E os ouvintes de Jesus ficaram de ouvidos bem abertos para ouvir o resto da história. A seguir, um dos valores fundamentais para os judeus era o respeito parental. E este filho representava uma falta de respeito para com os seus pais, que era algo incrível. Na própria lei, era uma lei muito dura. Os filhos que faltassem, em última instância, ao respeito aos seus pais, eles poderiam ser apedrejados pela sociedade. No tempo da lei, mais atrás. Então agora, Jesus pega num filho com uma falta de respeito, porque quando pede a herança do pai, ele tem falta de consideração pela autoridade do pai como chefe de família. Ele não leva em conta que o seu pai ainda estava com idade, ainda estava muito para dar. Ele quer antecipar alguma coisa como dizendo: eu quero é que tu morras, eu quero me ir embora daqui. E assim está a nossa sociedade atual. A preocupação com os nossos habitantes da nossa nação, que muitos da própria igreja têm, apenas no seu prazer próprio, ou em vez de olhar para aqueles que estão à sua volta, é algo que também fere o coração do Pai. Mas todo o prazer é passageiro. Todo o prazer cessa rapidamente. E o prazer cessa e traz consigo a condenação divina. Eu quero-vos dizer que a história do filho pródigo nos diz que muitas vezes as tragédias e dificuldades podem se tornar uma grande bênção. Muitas vezes só passando por problemas. Esta é a história da minha vida. Já contei noutras alturas. Muitas vezes só passando por problemas e chegando ao fundo do poço é que nós conseguimos abdicar do controle da nossa vida. Para um judeu apacentar porcos, o animal imundo era algo impensável. Pior, alimentar-se daquela comida, isso era repugnante. Aquele filho tentou-se alimentar da própria comida dos porcos. Mais baixo, ele não podia descer. Agora este filho tem uma atitude certa. A palavra de Deus diz que quando ele se apercebeu onde estava, ele caiu em si. Algumas versões diz que caindo em si. Nesta versão aqui diz que tornando-se em si. Ou seja, ele cai em si, ele percebe-se da situação em que está, ele chega à compreensão de si mesmo e da sua verdadeira situação. E a sua verdadeira situação era muito pior do que qualquer trabalhador do seu pai. Então ele cai em si. E nós, como igreja, irmãos, nós precisamos cair em nós. Perceber onde é que estamos a falhar, onde é que estamos a errar. Nós precisamos cair em nós diariamente e não apenas num momento especial. E nós vemos que este filho caminha por uma estrada estreita, mas indispensável para a vitória, que se chama arrependimento. Quando ele cai em si e diz: eu não mereço nada, eu não mereço nada, mas também não perco nada se baixar a minha cabeça e pedir perdão ao meu pai e a Deus. E quando ele reconhece que pecou contra o pai e contra o céu, ele entra pela porta do arrependimento, que é uma porta estreita. Ele sente-se indigno de continuar na posição de filho. Ele sente-se indigno de ser continuado a ser chamado de filho. E ele arrepende-se e volta para o pai e diz: deixa-me ser apenas um jornaleiro. Agora, o grande amor do pai é o ponto alto desta parábola. Esta parábola termina com um desfecho dramático no momento em que o seu pai o viu
quando ele ainda estava longe, corre para ele para o abraçar e beijar. Ele ouve a confissão do pecado, mas recebe com alegria. O pai não fica irado, mas ele dá ordens para que ele seja vestido com a melhor túnica, se mate o bezerro cevado e haja um banquete alegre em sua honra. Isto provocou indignação no filho mais velho. E este filho mais velho aqui representa, que eu espero que não nos represente a nós, nunca. Nunca. O filho mais velho trabalhava no campo e ao regressar houve ruído de festa estranha. Aquilo era uma festa estranha. Não era a festa das colheitas, não era a festa das primícias, era uma festa estranha. E em vez de alegrar-se com o seu pai pelo regresso do seu irmão, ele fica indignado porque nunca foi feita uma festa em prol da sua fidelidade. Ele não compreende a falta de justiça. Ele não compreende que o amor do pai, o que é o amor do pai? Ele não compreende o que é a graça. Irmãos, eu temo que a igreja dos nossos dias, muitas vezes, não compreenda realmente o que é a graça. Quando nós pensamos, porquê é que vamos investir ali com as missões? Porquê é que estamos a enviar dinheiro lá para uma terra onde as pessoas parece que não se querem converter? Porquê é que nós estamos a continuar a sustentar missionários lá no interior do Alentejo? Eles já tinham a idade para terem os seus próprios rendimentos, para sustentarem as suas despesas. E às vezes estes pensamentos tentam tomar conta de nós e nós damos por nós no papel do filho mais velho. Porque somos fiéis, merecemos ter as melhores coisas, merecemos ser reconhecidos e compensados, mas não entendemos que o coração do Pai é repleto e cheio de graça. Graça. E graça é um favor imerecido. O filho mais novo não mereceu o perdão. Não mereceu a compaixão. Mas Deus é um Deus de graça, infinita graça. Oh, graça admirável. O mais novo talvez representaria os judeus sem religião. Aqueles que eram os cobradores de impostos, as prostitutas e os demais pecadores. E o mais velho representava os religiosos e os fariseus. Alguns comentadores deste texto, dos quais eu consultei para preparar a mensagem, dizem que, porventura, quando a carta foi escrita de Lucas, já estava-se a instalar na igreja, isso certamente não foi na altura, seria mais tarde, o choque, quando os gentios começaram a entrar dentro da igreja e os judeus não queriam aquela corja de gente lá no meio deles. Então houve um choque também, quando a igreja se abriu aos gentios, lembram-se? Pedro teve que ter visão, Pedro teve que ser chamado, Pedro teve que vir, depois teve que vir convencer a igreja que afinal fazia parte do plano de Deus salvar também os gentios. E eles, o quê? Gentios? Não, gentios não, gentios é inferno direto. E se não fosse a graça de Deus, o que é que seria de nós aqui hoje? Oh, meus amados, nós temos de ter cuidado para que o nosso coração não se contamine. Nós estamos numa conferência missionária. E nós temos que entender que esta igreja está aqui hoje. Eu não tenho dúvidas acerca daquilo que vou dizer. Isto é uma afirmação já pessoal. Esta igreja está aqui hoje. Está aqui neste lugar hoje. Com um dos principais centros comerciais aqui em frente. Está aqui neste lugar e nesta cidade. Com estas instalações. Porque foi uma igreja que nunca deixou de fazer missão. Nunca deixou de investir nos outros. E quando nós olhamos para os outros, Deus olha para nós. E no dia que esta ou qualquer igreja pensar, nós vamos construir melhores instalações, nós vamos gastar dinheiro, em vez de estarmos a enviar esse dinheiro lá, vamos colocar aqui um sistema assim, ou assado, ou guisado com batatas, vamos fazer alguma coisa para nós, e no dia em que a igreja perder o foco missionário, vai perceber que perde o favor especial de Deus. Igreja Assembleia de Deus de Portimão. Eu louvo a Deus porque esta igreja faz parte da gênese das Assembleias de Deus. Daqui saíram homens e mulheres que fizeram história por toda a nação. Mulheres que saíram, que deixaram suas casas e famílias para plantar a igreja. Eu hoje estou numa igreja que foi fundada por uma das santas mulheres que saíram desta igreja com uma visão missionária. E nós, meus amados, o que é que estamos a fazer? Estamos nós com o coração do filho mais velho? Um colega meu, o pastor Hugo Pinto, chama-lhe o filho de Sovina. A parábola não pode ser a parábola do filho pródigo, mas do filho de Sovina, porque realmente é o sentido da parábola. Queremos nós ser este filho de Sovina,
Ou queremos nós ter um coração semelhante ao do Pai? Queremos nós ter o coração do filho mais velho? Ou queremos ter nós o coração do Pai? Eu sei que para mim é muito fácil pregar acerca disto, porque eu já me vi na posição do filho mais novo. Também já me vi na posição do filho mais velho. Mas a minha vida é contada pela história do filho mais novo. A alegria. Veja como é que termina a parábola. A alegria em casa pelo filho que se encontrou. Apesar dos judeus não entenderem o que é que Jesus estava a dizer, esta parábola ficou escrita no cânone sagrado para que nós nunca possamos perder o foco correto. A atitude da igreja deve ser sempre em busca da ovelha perdida, em busca da dracma perdida e em busca do filho perdido. E Deus ama de tal maneira esta nação que Deus está-nos a dar uma oportunidade no meio da miséria para nós demonstrarmos o amor de Deus. Deus está-nos a dar oportunidades incríveis, mas incríveis, incríveis, incríveis. Uma das pessoas que trabalha comigo, o pastor Paulo Durão, ele é um homem com grande coração, é Durão só mesmo de nome. E volta e meia estou a encontrá-lo no modelo. Eu digo assim, então, continente, agora é continente. Então o que é que estás aqui a fazer? Tive que comprar qualquer coisa. Apareceu lá uma pessoa, tu não queres saber o estado em que a pessoa está. Ela não tinha nada para comer. Nada para comer. Digo assim, quem é que está a pagar isto? Porque eu sei que a associação não tem dinheiro. Quem é que está a pagar isso? Alguém pagou, alguém pagará. E nós juntos juntamos e enchemos o carrinho, e se encontra mais algum irmão pelo caminho, o carrinho ainda se enche mais. O foco tem que estar naqueles que estão a sofrer. O nosso foco tem que estar naqueles que estão lá fora. Esta é a oportunidade da igreja fazer alguma coisa, irmãos. Esta é a oportunidade. O coração de Deus bate pelos perdidos e o nosso tem obrigatoriamente de bater pelos perdidos também. Porque no dia que o nosso coração deixa de bater pelos perdidos, nós tornamos-nos fariseus e escribas e religiosos. O nosso coração tem de bater pelos perdidos. Nós não podemos estar na mesa a ver aquelas reportagens lá dos países de África onde eles estão a morrer de fome e nós a comermos com prazer uma refeição imensa à nossa mesa com tudo do melhor. Nós não podemos, quando nós temos possibilidade de ajudar na educação de uma dessas crianças, poderá fazer a diferença total. Eu tenho aqui diversas histórias. E uma das histórias, eu vou contar, não posso contar tudo hoje, senão ninguém volta amanhã. Uma das histórias é de um dos países muçulmanos que teve agora uma revolução incrível. E uma dessas crianças foi apadrinhada por um projeto missionário. E hoje ele vai ser eleito, já foi eleito o presidente dessa nação. Meus amados, eu quero-vos dizer que o coração do Pai continua a bater pelos perdidos e o nosso, como igreja, tem de também bater. Eu sei que muitos podem dizer, podem criticar, porquê investir na evangelização? Porquê investir nessas campanhas? Porquê investir nesses campos missionários? Porquê continuar a investir dinheiro aí? Nós não vemos assim tanto retorno. Porquê é que não investimos em nós mesmos? Porquê é que não investimos aqui no nosso bairro? Porquê é que não construímos aqui alguma coisa maior? Porquê é que não vamos construir aqui uma torre que chega ao céu? Oh, irmãos, Jesus deixa claramente um ensino sobre o valor de uma alma. E eu espero que nenhum dos irmãos saia deste lugar, no início desta conferência missionária, sentindo como o filho mais velho, mas se torne participante da alegria de ver o regresso dos pródigos. Vamos receber com alegria estes pródigos. Vamos receber com alegria. Há muito para fazer, irmãos. Há muito para fazer. Amanhã vou-vos mostrar alguns gráficos de concelhos e distritos do nosso país onde não existe nada do Evangelho. Nada. Vou-vos mostrar lugares na nossa nação onde se fala a nossa língua e ninguém ainda lá foi para partilhar a mensagem do Evangelho. Irmãos, eu acredito que aqui está gente com paixão. Um destes dias, um jovem chegou junto de mim e disse: Pastor, eu tinha grandes expectativas a seu respeito. Continuo a ter. Ele disse assim: Pastor, eu não me estou a ver ir para o Instituto Bíblico e ser assim pastor o tempo inteiro, mas há uma coisa que eu me estou a ver fazer. É Deus me colocar assim numa terra qualquer onde não existe nada, lá no meu trabalho. Ele é licenciado. E nós começámos uma igreja na nossa casa e depois chamarmos outras pessoas e uma igreja para nos apadrinhar e começámos a fazer isso, eu e a minha casa e a minha família. E eu dei graças a Deus por essa visão.
Porque no tempo em que nós estamos a passar, são tempo em que realmente os tempos estão a chegar ao fim. Não podemos estar à espera que saiam apenas os obreiros do Instituto Bíblico ou que saiam os missionários evangelistas. Quando Deus não pede o teu cheque, Deus pede a tua vida. É muito fácil nós escrevermos um cheque e dizer, vai. Sabem, uma das coisas que às vezes me faz sentir mal no Ministério de Jesus é a resposta. É a única coisa. É quando o pastor chega no fim de uma campanha e nós estamos lá e ele chega ao pé de nós e passa-nos um cheque. E assim, sabe, irmão, pronto, é uma oferta que nós damos aqui para o vosso ministério. Foi muito bom o que os irmãos fizeram. Deus os abençoe. Às vezes olho para aquele cheque e digo assim, Senhor, tu sabes que o que me move não é este cheque, nem pouco mais ou menos, nós nem as contas conseguimos pagar. Se não for a tua misericórdia. Mas às vezes penso que há igrejas que, ao pagar uma campanha, pensam que já estão a fazer o seu trabalho. Deus não quer o teu cheque. Bom, Ele também quer o teu cheque. Afinal, Ele é dono da conta bancária que tu tens. Mas Ele quer a tua vida, irmão. Ele quer a tua vida, Ele quer o teu coração. Eu quero que tu sejas luz no meio dessas trevas onde estás. Meus amados, vamos deixar Deus falar connosco ao longo deste fim de semana. Mas uma das coisas que eu vos quero deixar é um desejo do meu coração. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Um coração que se alegra pelos perdidos, que são encontrados, que se alegra quando os outros que não merecem são achados. Talvez você entrou aqui nesta noite e diz assim, eu já não sei muito bem o que fazer da minha vida, já ninguém me liga, ninguém se importa comigo. Quero dizer que está aqui alguém, para além de mim, há aqui alguém invisível mas real que se preocupa muito consigo e que o ama. E que tem um plano para a sua vida e quer sarar essas feridas e trazer paz ao seu coração. E que não é na morte que você vai descansar, porque se não tiver Jesus, o seu descanso não será nenhum, será uma aflição contínua. Mas se você encontrar esses braços de Jesus, você vai encontrar paz. Foi isso que Ele fez comigo. Eu sou este filho pródigo. Cresci num lar de um pai, tinha tudo, todo um legado espiritual, e infelizmente durante alguns meses da minha vida eu acabei por renunciar todo este legado. Mas eu dou graças a Deus pela segunda oportunidade. E o meu desejo hoje é ser um jornaleiro. Trabalhar dia a dia, servindo o Senhor. Porque não há melhor prazer do que servir o Senhor. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Certamente fomos desafiados a pensar no nosso próximo, não é? E a fazer alguma coisa que possa ajudá-lo a encontrar o amor de Cristo e uma nova vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos terminar este culto, mas